Antes que existisse uma Bíblia, já tinha lá Abim e Cael, ou Abel, já existia Abel e Caim, cada um amando ou odiando a sua própria maneira. O dia acaba de amanhecer e eu acabo de acordar, depois de muitos meses sem acordar tão cedo, e eu acordei com uma reflexão, uma inspiração e uma tristeza também. É que, não sei se todos vocês sabem, mas a vida, esta vida, é um concurso público universal de Deus para determinar quem são os vencedores e quem são os perdedores, que vão para o reino se tornar imortais e quem vão morrer e deixar de existir depois da morte, na metáfora do fogo eterno. E sabe qual é a minha preocupação, e a minha tristeza e a minha reflexão, o motivo da minha reflexão? É que enquanto maior o prêmio, todos nós sabemos que enquanto maior o prêmio, muito mais difícil é o concurso e menor é a quantidade dos vencedores, correto? E para você que compreende, que tem a noção de que o prêmio da existência eterna, o prêmio da imortalidade, o prêmio da salvação é algo tão alto, é um prêmio tão grande, você consegue imaginar quais são as exigências nesse concurso? Você consegue imaginar o que foi que Deus estabeleceu como princípio básico para que você chegue lá? Porque, sinceramente, e essa sim é a minha tristeza, é que quando eu olho para a humanidade, quando eu olho para como as pessoas vivem, mesmo as religiosas, incrédulas, ou quem diz ter alguma fé, mas não segue nenhuma religião, pessoas que dizem em algum momento se importar com a espiritualidade, se dizem importar com a alma, com questões espirituais, a minha maior tristeza é de olhar para elas e ver que elas não têm noção do que foi proposto, e elas não têm noção das exigências. Meu Deus, tá difícil, acabei de acordar, tá difícil, a língua tá pesada. As exigências para ser um vencedor desse concurso. Em todas as metáforas de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, provam que isso é um concurso. Paulo fala assim, aquele que não maratonar, tipo, aquele que não vencer, aquele que maratona, aquele que corre, ele tem que correr atrás, ele tem que correr e ser o melhor, senão ele não alcança o prêmio. Jesus, na parábola dos 10 talentos, dos talentos que foram dados, para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1, falou assim, aquele que não for o melhor, ele não vence. Aquele que for o melhor vai conseguir vencer o jogo. Então aqueles que tinham, o que tinha 5, o que tinha 2, que duplicaram os seus talentos, o valor do investimento daquele patrão, daquele homem rico, aqueles que duplicaram o investimento e deram lucro de 100%, esses conseguiram vencer. Mas aquele que não se esforçou tanto, ele não conseguiu. Por quê? Porque os outros foram muito melhores do que ele. Então, qual é a preocupação? É que você acha mesmo que ao longo de toda a história da humanidade, pessoas lá desde os profetas, desde os tempos mais antigos, desde Caim e Abel, alguém ofereceu tudo o que tinha e o outro fez um serviço meia boca. Um foi aprovado, o outro foi reprovado. O outro, com ódio, matou o primeiro, aquele que foi aprovado porque se esforçou tanto. E aí vem, desde Caim e Abel, aí vem os patriarcas, os profetas, todos eles vivendo a verdade e morrendo por essa verdade, pelo que acreditavam de fato, por aquilo que fazia sentido, pela coerência, por Deus, sabe? Pelo bem, pela justiça, pelo todo, pela coisa certa.
enquanto uns morriam por isso, por essa causa, como eu disse, desde Abel, passando pelos profetas, até Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos, os cristãos originais, quantos milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos foram assassinados por viver a verdade, por praticar a verdade, por ensinar a verdade, por buscar a união das pessoas, por buscar unir o ser humano em torno do bem comum, por buscar viver essa unidade humana. E aí, todos eles morreram por essa causa, por estarem tentando unir o ser humano. Aí você imagina que todos eles morreram por praticar e por viver isso, por buscar isso. E aí de repente, você que não faz nada da vida, não procura unir ser humano nenhum, quando tem uma reunião importante de uma escola de Jesus, de espiritualidade, de alguma coisa que seja séria, coerente, no sentido de trabalhar pela justiça das coisas, por Cristo, pelo aquilo que você diz que acredita, aí você diz, ah não, eu dou conta de a salvação individual, eu dou conta de ser cristão sozinho, eu sou cristão na minha vida particular, sozinho. Você acha mesmo que quando você morrer, você vai junto dessas pessoas que morreram por isso, que deram a vida por isso, que fizeram um trabalho tão fenomenal, estupendo, em nome da graça, em nome da justiça, em nome da verdade, em nome da unidade das pessoas, da união humana. Aí todos eles morreram tentando unir as pessoas e você, desunidão, individualista, dizendo, achando que dá para ser cristão sozinho. Ah, todos são corrompidos, todos os sistemas são corrompidos, todas as religiões estão erradas. Sim, e quem está falando de religião? E quem está falando que os sistemas não são corrompidos? Eu estou falando que em nenhum tempo, desde que existe história humana, ninguém nunca pôde se safar, ninguém nunca teve como álibi a corrupção humana, ninguém nunca teve, Deus nunca aceitou como álibi que os outros tenham se corrompido para ele não fazer nada. Ou seja, exatamente porque tudo está corrompido, porque tudo está errado, porque todos os sistemas estão errados, é que você tem que provar que você é diferente. Exatamente isso que te dá ainda mais obrigação de fazer alguma coisa. Isso não te exime da culpa. Isso só te culpa ainda mais, porque você vê e não faz nada. Você é um covarde. E isso faz com que quando você chegar diante do trono daquele dia, diante de Deus, da sua consciência, da unidade do todo, da história da humanidade, você vai ser condenado pela própria escolha que fez diante daquilo que você viu e não fez nada. Ou seja, se tudo está errado, você tem que fazer muito mais para tentar consertar as coisas, para provar que você não é só mais uma dessas pessoas, que você só não é só mais um desse sistema corrompido. Porque se você vê as coisas erradas e você não tenta ajudar, não tenta tornar o mundo, os seres humanos, um lugar melhor, onde os seres humanos se unem em prol do bem comum, não se unem em prol da justiça, se você não se reúne numa escola de Jesus porque as pessoas são isso ou aquilo outro, você é tão ruim quanto qualquer uma delas, daquelas que você acusa, e talvez você na verdade seja pior do que elas, porque talvez o seu olhar esteja pior, não seja honesto, não seja verdadeiro sobre as coisas. Pode ser que você esteja com um ego tão grande que você esteja acusando pessoas de serem o que não são, porque as que vão, pode ser que sejam pessoas que estão no processo de evolução e não que sejam corrompidas como você acusa, mas estão no processo de evolução, assim como uma criança que começa a andar e tropeça e levanta, tropeça, cai e levanta, até ela conseguir ficar de pé de fato e conseguir fazer o que é preciso e não cair mais. E você é só uma pessoa que está do lado e não faz nada e ainda aponta o dedo e acusa os outros. Como? Exatamente aquela atitude covarde de Adão que está escrito na Bíblia, que quando Deus perguntou para ele qual era, por que ele tinha errado, por que ele tinha descumprido a palavra de Deus, ele falou assim: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi.
Ele não foi homem o suficiente para aceitar o próprio erro, não foi homem o suficiente para aceitar as consequências das próprias escolhas, ele não foi homem o suficiente para reconhecer que estava errado e assumir as responsabilidades. Ele jogou a culpa no outro. Enquanto Adão jogava a culpa na Eva, você joga a culpa nos outros para você ser o irresponsável, o covarde, esse lixo que você é. Então, corrija-se. Se você vê que o mundo está esbagaçado, tente arrumar, faça alguma coisa, mas não ponha a culpa nas outras pessoas e acha que Deus vai aceitar essa culpa diante do tribunal. A coisa é séria. Se o prêmio é a melhor coisa que Deus pode dar para qualquer ser existente, que é a imortalidade, uma vida perpétua e todas as riquezas de Deus, que são exatamente todo o poder que Ele tem para fazer qualquer coisa, assim como Cristo no corpo ressuscitado, atravessar paredes, aparecer e desaparecer, se tornar um com o próprio cosmos, se reduzir novamente à forma humana e se expandir de novo, ter essa capacidade absurda e infinita de ter poderes sobrenaturais sobre todas as coisas, de materializar, desmaterializar. Se esse é o prêmio, se é um prêmio tão grande, você acha mesmo que Deus vai te dar, você sendo isso aí que você tem sido? Entendeu? Entendeu? Nesse concurso da existência, nesse concurso, meu Deus, nesse concurso que é a vida humana, enquanto mais eu estudo Deus, enquanto eu mais me aproximo para entender o caráter de Deus e a realidade do jogo que Ele criou para saber quem merece e quem não merece o prêmio que Ele está disposto a dar para os vencedores, mais eu constato que daqui não vai sair muita gente vencedora não. Daqui não vai sair quase ninguém. Porque a verdade é que quase todo mundo só tem desculpas. Mas ser bom mesmo, sabe? Honrar de fato a vida que recebeu. Honrar de fato aquele que lhe criou, fazendo exatamente aquilo que Ele deseja que você faça, que é lutar pelo ser humano, pelas pessoas, pela unidade humana. Isso aí são poucos. Quem dera. E eu ficaria muito feliz, me alegraria muito se você fosse uma das pessoas. E eu desejo que você seja uma das pessoas que cumprem esse propósito da existência. E se você for, junte-se a tantas pessoas, alguns milhares de pessoas que vivem as suas vidas, se dedicam, que vivem e morrem por essa causa. E hoje, enquanto as pessoas não tiram a vida ainda de forma física, literal, com sangue, derramando sangue, daqueles que dizem a verdade, daqueles que vivem a verdade, porque a lei ainda não permite, porque ainda nós não temos uma Constituição baseada 100%, defendendo 100% a Bíblia, mas um dia retornaremos a essa realidade que a própria Constituição será a Bíblia, assim como foi em Israel nos tempos de Jesus, em que a Bíblia era a Constituição Federal e as pessoas matavam e morriam pelo que estava escrito na Bíblia. Quando a gente voltar a essa realidade, vocês vão ver que são poucos de nós. São poucos os que estão vivendo essa verdade. Enquanto isso não acontece, de tirar, de derramar sangue, de matar literalmente, hoje os homens da verdade, as pessoas da verdade estão sendo excluídas dos círculos sociais, excluídas da família, sendo menosprezadas, chamadas de herege, chamado de ateu, de falso profeta, chamado de, sabe, são caluniados das mais diversas formas, de rebeldes, e são perseguidos pelos líderes religiosos, são perseguidos pelos chefes de família, são perseguidos por
Pessoas que são corrompidas mentalmente pelos líderes religiosos aqui, assim como aqueles religiosos no tempo de Jesus clamavam: solta Barrabás, mas crucifica Jesus, sem saber nem o que estava acontecendo, mas porque foram influenciados por aqueles líderes religiosos que falavam mal de Jesus e diziam que Jesus era pior do que o próprio Barrabás. Acusavam Jesus de ser líder de uma rebelião contra o sistema religioso e contra a Santa Bíblia e contra a Cidade Santa. E Jesus dizendo: nem isso é santo, nem aquilo é santo, nem aquilo outro é santo. Santo, de fato, são os homens que buscam a unidade humana. E vocês vieram para dividir, roubar e assassinar. Esses são os diabos de João 10. Matar, roubar e destruir. São exatamente aqueles que carregam uma Bíblia. São exatamente aqueles que dividem os seres humanos para obter lucro a partir deles. Então, enquanto não podem dar cabos das nossas vidas de maneira literal, somos caluniados, perseguidos, excluídos, bloqueados e todas as formas possíveis ruins de contraposição que eles fazem. Mas a gente, quando morrer, todos os homens do universo que já viveram nesse mundo, nesse planeta, do primeiro até o último, vão ver quem de fato estava certo. Se era aquele que viveu uma vida normalzinha como todo mundo, ou será aquele que de fato incomodou o erro, incomodou aqueles que estavam errados, que buscou viver a justiça, a unidade, praticar aquilo que foi cobrado deles desde o princípio dos tempos, assumir as próprias falhas, assumir os próprios erros, os próprios fracassos, evoluir, não voltar a errar e se unir com os seus irmãos humanos, porque segundo todas as palavras de Jesus, assim como está escrito no próprio Pai Nosso, registrado para nós no Pai Nosso, só existe o nós. Pai nosso, venha a nós, perdoa-nos. Não existe eu, não existe mim, não existe... É nós, ou não é nada. Então se você não está lutando por nós, humanos, se você não está junto de nós, se você é você, você é você. E a existência eterna não existe para você. A existência eterna só existe para nós. Então se não for essa a sua luta, se não for essa a sua causa, se não for essa a razão da sua existência, acabou para você. Porque Deus não quer e não aceita. E o próprio sistema do reino não suporta pessoas individualistas. Porque lá é uma grande família. Deus está procurando vencedores desse concurso para formar uma família com eles. Se você não deseja ser uma família, se você não luta pela família, se você não faz parte da família, você nunca vai entrar onde a família está, que é exatamente lá, onde ele está, no reino, esperando os vencedores. Então, pensei que ia ser uma reflexãozinha de 1 minuto e meio, mas eu já andei até bastante. Mas isso estava fervendo aqui dentro de mim hoje. Então eu desejo que você faça boas escolhas na vida. E essa é a única boa escolha possível. É a única. É escolher viver pelo todo. Porque ou é o todo ou não é nada. Ou é o todo ou não é ninguém. E sem o todo você não é nada, nem ninguém e nunca será, nunca irá existir. Porque Deus é o todo. E Ele só trabalha pelo todo, só existe para o todo, jamais. A sua individualidade vai te levar a algum lugar que garanta uma existência eterna. Ou é o todo, ou está fora. O todo é a única coisa que existe. Na Bíblia, Deus diz que não leva em consideração o tempo da ignorância, da inocência. E Ele entende a inocência. Mas depois que você se torna consciente, aí Deus cobra sobre a sua consciência. Daquilo que você sabe, Deus cobra pelo que você sabe. E talvez você fosse inocente até hoje. Mas agora que você foi informado, que você foi informada, agora não tem mais desculpa, não tem mais álibi.
você não tem mais a prerrogativa da inocência. Então, você tem uma escolha a fazer, que é entender a justiça das coisas, a verdade, a coerência das coisas e viver pelo certo, cumprir o objetivo da sua vida, fazer aquilo que Deus espera de você, ou ignorar tudo e seguir sua vida como você sempre viveu. É uma escolha que todo homem tem de fazer. E sabe o que é tão interessante também? É que mesmo quando você era inocente dessa verdade que agora você acaba de ouvir, você já fazia escolhas o tempo todo e você já seria julgado por essas escolhas. Então, mesmo sendo inocente disto, as suas escolhas sobre os outros aspectos da sua vida, sobre aquilo que você conhece e entende como sendo a verdade, se você, aquilo que você fez, sabe, por acreditar que era o certo, por acreditar que era a verdade, ou aquilo que você mesmo achando que era o certo e você deixou de fazer, deixou de viver, você foi incoerente com aquilo que você mesmo tinha como sendo a verdade, como sendo a justiça, o correto a fazer, é por isso que você será julgado. Se você foi fiel a tudo aquilo que você acreditava como sendo certo, mesmo não conhecendo o que eu acabo de falar para você nesse vídeo, você seria aprovado porque existia uma sinceridade naquilo que você fazia, na vida que você levava, na vida que você leva. Então a sua sinceridade é o que seria contabilizada, é o que iria dar a você o direito da existência, porque você foi fiel àquilo que acreditava ser o certo. E agora, como você tem uma outra visão, como agora você entende com mais profundidade as coisas, se você é uma pessoa que sempre viveu certo, provavelmente você será a pessoa também que vai escolher o certo agora. Uma vez que, se você foi fiel no pouco, também será fiel no muito. Que é, se você quando tinha pouco conhecimento, você já era fiel ao conhecimento que tinha, agora com mais conhecimento você vai continuar sendo fiel ao conhecimento que tem. Ou seja, vai viver de acordo com o novo nível de patamar de entendimento alcançado. E essa é a verdade. Mas se você era infiel no pouco, se você não ligava para o que tinha como certo, se você nunca ligou para a verdade, nunca ligou para o que é certo ou não, essas minhas palavras também não vão surtir efeito nenhum em você, muito provavelmente, porque ninguém muda, só se revela. Então, se você nunca se importou com a verdade, provavelmente não vai se importar agora. Mas só o fato de você ter assistido até aqui já lhe responsabiliza por essa escolha. Fazer o bem, fazer o certo ou fazer errado. E escolher a si mesmo, o próprio ego, o individualismo e seguir com sua própria vida. Mas essa é uma oportunidade, essa é uma chance. Se você viveu de maneira errada, individualista e egoísta até aqui, é a oportunidade que você tem de mudar, de abraçar a verdade que é o todo, a justiça que está na unidade humana, que é impossível que o homem se santifique sem abraçar os seus irmãos humanos. Só existe justiça, só existe santidade, só existe salvação quando você abraça os seus irmãos humanos. E isso quer dizer abraçar todas as pessoas do bem, com todas as suas falhas, e evoluir junto com elas, ajudando elas a evoluir e você mesma evoluindo, suportando e trabalhando juntas. É a única chance que Deus dá para o ser humano para construir essa família espiritual que vai se concretizar de maneira literal e material no reino. É você sendo uma família hoje, procurando ser uma família hoje, sendo irmão dos seus irmãos hoje. Tem pessoa que pensa assim, lá no céu a gente se encontra, lá no reino a gente se encontra, lá depois da morte a gente se vê. Bom, se você não procurou ver, não procurou viver com as pessoas aqui, enquanto estava vivo, quem disse que você vai para lá? Quem disse que você vai viver com elas? Quem disse que vocês vão para o mesmo lugar? Quem tentou viver com as outras pessoas hoje vai continuar existindo
Porque todas as outras pessoas que também tentaram viver com as outras pessoas também existirão. Mas quem não tentou, quem não se esforçou, quem não deu a sua vida, não dedicou a sua vida por esse princípio da unidade, não tem nem chance, não vai chegar nem perto. Então é sobre isso a vida. A vida é sobre isso. Esse é o jogo, essa é a verdade. Não existe outra verdade, não existe outra justiça, não existe outro jeito de ser santo. Não existe roupas, tratamentos, saudações, cultura, o que come, o que não come. Não existe nenhum outro tipo de ritualismo, de religião. Não existe nada de diferente, religioso, ritualístico, litúrgico, que seja capaz de te transformar num ser imortal, a não ser a unidade humana. Não existe mais nada fora disso, porque antes que existisse uma Bíblia dizendo que coisas religiosas, falando para as pessoas fazerem coisas religiosas, já existia uma Bíblia que dizia que as pessoas deveriam se amar. Antes que existisse uma Bíblia, já existia Abel e Caim, cada um amando ou odiando à sua própria maneira. E essa foi a razão da existência de Abel e a inexistência de Caim. Porque antes da Bíblia já existia um princípio básico que todo mundo deveria seguir, que era o amor. Quando o princípio do amor é traído, então não existe mais existência. E é sobre isso o concurso da vida. É pegar ou largar, é existir para sempre ou ter morte eterna. E todo dia é uma escolha diferente. Valeu, faça a sua com sabedoria.